No capítulo desta quarta-feira, 4 de dezembro da novela Cabocla. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Generosa insiste em lembrar de Rosa para Tomé, contando que sempre sonha com ela toda noite. Tomé, que está triste com tudo que Rosa fez, tenta se sair da conversa de Generosa. Mas Generosa insiste, perguntando para Tomé se a Rosa voltar perdida, se ele ainda vai querer ela. Tomé, como é um homem bom, confessa que perdoaria Rosa se ela voltasse, coisa que ele não acredita que aconteça. Neco, preocupado com a irmã, pergunta por que o Tobias não acompanhou ela de volta para casa. Mariquinha diz que Tobias não estava esperando ela, então ela veio embora. Neco fica chateado, porque ele mandou o Tobias ir buscar ela. Mariquinha chama a atenção de Neco, dizendo que ela não quer o Tobias atrás dela. Julieta concorda com Mariquinha e ainda dá a opinião dela, dizendo que ela não acha que o Tobias esteja lá por causa de Mariquinha. Mariquinha comenta com o irmão que encontrou o pai deles e o Chechel lá na venda, falando com o povo. Neco fica preocupado que os dois possam dizer bobagens lá. Mariquinha conta para o irmão que os alunos dela gostam muito dele, e os pais deles também, e que ele está enchendo o coração desse povo de esperanças. Eles estão confiantes que a vida deles vai mudar. Neco fica muito feliz em ouvir isso. Julieta, como é mais cabeça, manda Neco tomar cuidado, porque o povo está confiando demais nele. Neco inocentemente diz que eles podem confiar sim nele. Depois que Julieta sai de perto, Neco sonha alto, dizendo que ele vai fazer pelo povo que ninguém nunca fez por eles. Joaquim explica para Edmundo que Pequetita fez ele enxergar a realidade dos fatos. Edmundo fica surpreso e pergunta para Joaquim se ele vai mesmo aceitar aquela caboquinha como nora dele. Joaquim, conformado, diz que não tem outro jeito. Edmundo pergunta se Luiz já sabe disso. Joaquim conta que Luiz ainda não sabe, porque ele ainda está chateado com ele. Edmundo aconselha Joaquim a não ficar esperando Luiz escrever para ele rápido. Joaquim concorda com ele e diz que está vendendo os bens que a mãe de Luiz deixou, para que ele possa comprar tal fazenda lá. Aí sim ele irá escrever para o Luiz dizendo que ele aceitou a decisão dele, de se casar com aquela moça. Edmundo cai na gargalhada ao ler a carta que Joaquim recebeu contando que a Pepa continua fazendo loucuras em Vila da Mata. Ela foi lá atrás do Luiz e conseguiu se arrumar com um lá chamado Coronel Justino. Edmundo aconselha Joaquim a aceitar a união do Luiz com a tal Zuca, porque ele já disse que o Luiz é a única coisa boa que existe no mundo. Pequetita chega e escuta o que Edmundo disse e pergunta: e ela? Joaquim conta para Pequetita que ele finalmente colocou à venda os bens de Luiz, que a mãe dele deixou, e que ele breve poderá se tornar um fazendeiro como quer. Pequetita fica feliz com a notícia. Ela pergunta se ele irá escrever uma carta para Luiz contando tudo, e Joaquim diz que vai, e que seja o que Deus quiser. Semanas se passam. Luiz recebe a carta do pai contando tudo o que está providenciando para ele. Ele conta para os primos Emereciano e Boanerges o que o pai escreveu. Boanerges diz que se eles não fossem tão turrões, essa história já era para estar resolvida há muito tempo. Luiz confessa que está ansioso para ver a Zuca e contar para ela as novidades. Boanerges fica achando graça. Maria chama a atenção de Ritinha, mandando ela parar de escutar a conversa e ajudá-la na cozinha. Ritinha conta para Maria o que escutou, que Luiz recebeu uma carta do pai dele. Parece que o Joaquim aceitou o casamento dele com a Zuca. Maria elogia a sorte de Zuca, dando como exemplo o Tobias e agora o Luiz, que é melhor ainda. Ritinha sonha alto e diz que também irá armar um bom partido para ela. Do jeito que você brinca com os homens que gostam de você, você vai acabar sozinha. Ritinha pega pesado com Maria, dizendo que não é que nem ela, que tem medo de homem. Emerenciana elogia a atitude de Boanerges, por ter escrito para o Joaquim escondido de Luiz. Boanerges se explica, dizendo que só fez isso porque ele achou uma besteira,
Eles dois brigarem por uma coisa que não tem mais conserto. Você deveria ter dito para mim que iria escrever para o meu pai. Eu não teria me importado. Emerenciana defende o marido dizendo que ele ficou preocupado do Joaquim não responder a carta dele. É por isso que eu não lhe falei antes. Ainda bem que ele tomou o juízo, né? Não tem o menor cabimento pai e filho brigados. Belinha fica escutando o pai falar. Boanerges dá uma puxada de orelha em Luiz, que resolve escrever uma carta para o pai. Belinha diz para o pai com uma cara feia que foi um gesto muito bonito dele com o Luiz e o Joaquim, e se retira de lá. Boanerges pergunta para a Emerenciana por que a Belinha falou num tom grosso. Emerenciana explica que Belinha deve ter se lembrado o que ele fez quando ela quis namorar com o Neco. Boanerges se aborrece e grita dizendo que ele não quer ouvir falar o nome desse moleque, e sim quer ver ele morto. Emerenciana não gosta da atitude do marido. Neco chega na venda para dar o seu discurso para o povo. Neco conta para Tobias sobre os correios elegantes que ele mandou para Belinha. Tobias tira uma brincadeira com Neco, dizendo que Boanerges quer ver coisa ruim na frente dele, mas não ele. Neco olha sério para Tobias. E Tobias diz que as pessoas sentem que Boanerges está se sentindo perdido dessa vez. Neco afirma que Boanerges está perdido. Tobias assume que ele tem pena do padrinho dele. Neco diz que também tem pena de Boanerges. Se ele não fosse tão cabeça dura, você e ela estariam juntos, né? E nada disso estaria acontecendo, não é mesmo? Neco é franco ao dizer que ele não sabe se valeria a pena trocar a política pela Belinha. Ele gosta da vida que ele leva. Emerenciana pergunta para Boanerges como está a campanha dele. Boanerges é irônico com Emerenciana perguntando se ela não está sabendo. Emerenciana assume que está. Ela só perguntou por perguntar, para ver se ele se anima um pouco. Boanerges afirma para Emerenciana que nem tudo está perdido. Claro que as coisas não estão fáceis como antigamente, mas perdido ele não está. Emerenciana pergunta pela carta que Luiz escreveu, se deu certo. Foi bom. Já tem um fazendeiro que está pensando ao contrário na candidatura desse moleque de uma figa. A minha esperança são os comícios. Eu vou esperar chegar bem perto das eleições para mim não ficar me repetindo, como disse o primo Luiz. Eu quero ver esse frangote lá no palanque, discursando, falando para esse povo. Emerenciana diz que para fazer frente para ele tem que ser bom mesmo. Boanerges, se achando, diz que ele duvida que o Neco seja. Ele quer ver o Neco ir lá no palanque discursar. Emerenciana fica preocupada porque Boanerges não está vendo o que está acontecendo com ele. Neco pergunta para Felício se o pai dele quem mandou dar uma surra nele, porque se foi ele, pode dizer. Felício fica pensando no que vai falar, e Neco pede pelo menos para ele balançar a cabeça para dizer. Felício não fala nada. Tobias manda Neco não insistir, porque ele já fez essa pergunta várias vezes, mas não adianta, o pai dele está querendo proteger alguém. Se fosse o meu pai ou alguém amando dele, o seu pai não teria motivos algum para esconder. Tobias afirma que o pai dele está com medo do que ele possa fazer com quem fez isso com ele. Neco acha estranho Tobias só falar nisso, e Tobias assume que não para de pensar nisso, e nem no maldito que roubou a azuca dele. Neco pensa que ele só pode estar maluco em deixar o Tobias andar ao lado dele, e colocar ele dentro da casa dele. Tobias diz para Neco ficar tranquilo, porque ele não tem nada a ver com esse caso do pai dele. Neco, em dúvidas, levanta a questão do pai dele ter deixado o Felício desse jeito. Tobias diz que nesse caso é o pai dele quem está se arriscando. Neco fica admirado com a franqueza de Tobias. Tobias diz que também gosta dele. Bina chama a atenção de Zuca por ela estar o dia inteiro lá esperando o Luiz. Zuca pede para a mãe dar um pouco de sossego para ela, porque ela estava trabalhando até ainda agora. Chico diz que Zuca estava tentando adivinhar o que estava escrito na carta do pai do Luiz. Bina, como é amarga, joga o seu veneno, dizendo que o pai deve estar chamando o Luiz de volta para o Rio de Janeiro. Zuca manda a mãe parar com isso. Bina pede para a Zuca não ficar o dia todo lá pensando na vida, porque eles têm muita coisa para fazer. Pepa chega na porta e suspira, dizendo o nome de Justino. Chico acha graça ao ver as duas suspirando. Zuca pergunta para Pepa se Justino vem ver ela hoje. Pepa, toda feliz, diz que sim. Ela crê que sim.
Chico acha graça. Pepa também acha graça. Anastácio fica jogando seu charme para a Ritinha, que fica dando uma de gostosa. Ele diz que falaria com Boanerges para eles namorarem e casarem, mas Ritinha pergunta se ele não se enxerga. Anastácio fica se perguntando o que a Ritinha quer da vida. Se por acaso ela acha que vai arrumar um filho de fazendeiro, ela tá muito enganada. Boanerges aparece e pergunta para Anastácio se ele viu o Luiz por aí. Anastácio conta que Luiz foi para Pau d'Arco a cavalo. Boanerges fica revoltado porque Luiz não esperou ele para levá-lo de carro. Anastácio diz que Luiz deixou o recado que só voltava amanhã. Boanerges fica resmungando. Ele chega em casa e comenta com Emerenciana que ele está preocupado com Luiz. Essa doença é traiçoeira. Emerenciana confessa que também escutou Luiz tossir de madrugada. Maria fica preocupada que Luiz adoeça de novo. Boanerges diz que se o Luiz não se cuidar, ele vai adoecer. Emerenciana já sabe que Boanerges vai para Pau d'Arco e pede para ele conversar com o Dr. Teles sobre o Luiz. Se eu encontrar ele por lá, eu converso. Maria, preocupada, pergunta para Emerenciana se é para ela voltar a separar as coisas do Luiz. Mas é claro, Maria, com essa doença é melhor prevenir do que remediar. Luiz, indo para Pau d'Arco, acaba tendo a azar de encontrar o Tobias vindo com Neco. Neco, como é educado, cumprimenta Luiz. Luiz responde dizendo que está bem e pergunta para Neco como ele está. Tobias, como está com dor de corno e quer se vingar, pergunta para Luiz para onde ele está indo. Luiz diz que está indo para Pau d'Arco. E Tobias pergunta se ele está indo encontrar com a Zuca. Luiz é sincero e afirma que vai, já que eles estão noivos. Tobias, com raiva, diz que ele está vendo, que eles estão noivos de aliança e tudo. Ela deve estar contente, né? Luiz afirma para Tobias que ele e a Zuca vão se casar. Neco nota que o lance está esquentando e pede para Tobias para eles irem embora. Tobias, com raiva, pede para Neco deixar ele. Luiz pergunta na cara de Tobias o que ele está querendo. Tobias, que é um cão que ladra e não morde, diz para Luiz que ele está se arriscando, ficando no caminho dele. Luiz lamenta por Tobias ainda guardar tanto ódio dentro dele. Tobias afirma que esse ódio vai ficar com ele pro resto da vida. É uma pena, eu sinto muito, até. Dá uma leseira em Tobias que ele pede desculpas para Neco e vai atrás de Luiz. Neco, coitado, tem que perseguir os dois para evitar que Tobias faça uma besteira.